Olá, como vão? Espero que muito bem. Apesar de. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Muito prazer. Hoje é dia 9 de agosto de 2025, sábado. Agosto. Amigos, quantas informações chegam até nós todos os dias? Tantas que às vezes fica difícil saber em quem acreditar, especialmente com as maldades que vemos no mundo. É uma maldade que se esconde, que se disfarça como um lobo em pele de cordeiro. Foi pensando nisso e a partir das minhas próprias experiências e reflexões que preparei este vídeo. Nele, nós vamos mergulhar juntos no universo das seitas, com a mente aberta para entender, um pouco de bom humor e, claro, um conhecimento profundo. É uma jornada que nos enriquece. E pode ter certeza, tudo aqui é feito com o coração e com o máximo de dedicação. Respirem. Mundo cão. Uma imagem. Existe um mundo melhor, mas é caríssimo. Caríssimo. Como diria o CEO da desgraça. Não é? Peço licença para fazer um merchan. Agora um momento especial com cheirinho de calmaria. Hoje quero falar de um incenso que carrega uma história milenar e um perfume que acalma a alma. O incenso de mirra. A mirra é uma resina sagrada tão valorizada que foi um dos presentes dos Reis Magos ao menino Jesus. Seu aroma amadeirado e suave é conhecido por sua capacidade de purificar o ambiente, afastando energias negativas e trazendo uma profunda sensação de paz e tranquilidade. Quando você acende um incenso de mirra, é como se abrisse uma porta para o sagrado. É ideal para os momentos de meditação e oração, ou simplesmente quando você busca se reconectar com a paz interior. Você pode encontrar o incenso de mirra e muitos outros produtos que nutrem a sua alma na nossa loja bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. É uma forma simples e poderosa de trazer mais harmonia para a sua casa e para o seu dia a dia. Muito bem. Eu agradeço a todos que se solidarizaram com o meu testemunho no vídeo passado. Se você não sabe do que se trata, ficará na descrição desse vídeo o vídeo da semana passada. Foi uma experiência nada agradável, mas que me trouxe até aqui. Então eu agradeço a todos os meus executores do destino, todos, porque foram vocês que me trouxeram até aqui. E ao mesmo tempo eu acolho
os que passaram por isso e não puderam, através do conhecimento do Mestre, se libertarem e florescerem, assim como aconteceu comigo. A vocês que me acolheram e me compreenderam, sinceramente, muito obrigada. E a vocês que passaram por isso e têm essa dor, essa marca e querem se libertar, no decorrer do vídeo, estará dito para vocês me procurarem e se libertarem através do conhecimento do Mestre sem intermediários, tá? E essa dor que só quem passou sabe, através do conhecimento vindo através dele, também passará. Vamos lá? Para onde nós vamos? Vamos para as pílulas da verdade. Com licença. Doeu, mas foram os executores do meu destino que me trouxeram aqui. Então, muito obrigada. Vamos lá. Pílula da verdade número 33. 33. A promessa de quitação. Quando a espiritualidade virou uma dívida infinita. O ciclo sem fim. Como a masmorra de Moros transforma a busca espiritual em uma corrida por quitação que nunca chega. Um dos mecanismos mais engenhosos e cruéis de controle emocional e financeiro dentro da masmorra de Moros é a promessa constante de que no próximo nível virá a libertação. O problema é que esse próximo nível está sempre um passo adiante e cada passo exige mais tempo, mais dinheiro, mais dedicação irrestrita. É um sistema de dívida emocional disfarçado de evolução. O sistema de níveis. A masmorra de Moros estrutura sua hierarquia por meio de cursos e níveis, que funcionam como uma escada de suposta evolução espiritual. Cada nível é apresentado como um portal para a iluminação, a liberdade, a integração com todo. Mas, ao invés de libertar, cada degrau cobra mais do membro. Mais horas de dedicação, mais doações espontâneas, mais provas de lealdade, mais silêncio diante das contradições. A busca incessante. Não importa quanto você já tenha dado, não importa quantos cursos já tenha feito, não importa quantos finais de semana você tenha dedicado à missão, sempre falta algo. Há sempre um novo curso, uma nova contribuição, uma nova obrigação a cumprir. É a lógica da dívida perpétua. Você ainda não está pronto. Quantas vezes nós não ouvimos, não é? Se sentiu dúvida, é porque precisa refinar mais. Essa é clássica. Quando você der mais, aí sim a transformação virá. A ilusão da liberdade.
A Masmorra de Mouros oferece aos seus membros a sensação de estarem no controle do próprio destino espiritual, quando, na verdade, estão aprisionados a um sistema que define o ritmo, o conteúdo e a recompensa. A promessa de quitação é adiada indefinidamente. A paz interior é trocada por uma lista de exigências. A liberdade espiritual vira uma recompensa condicional. A frase doe 10% e fique com 90% é repetida como um mantra. Mas a realidade é que a organização fica com quase tudo: o tempo, a energia, o dinheiro, a autonomia e, por vezes, até o senso de identidade do indivíduo. A destruição da paz interior. A Masmorra de Mouros, ao vender a ideia que você só estará quites quando atingir o último degrau, que nunca é o último, esvazia a espiritualidade e enche o coração de angústia. A busca pela verdade se transforma em cobrança. A fé vira dependência. O caminho vira dívida. A escolha fundamental. Cada refém precisa agora decidir em qual sistema espiritual deseja caminhar. O sistema da dívida, evolução como produto vendido em parcelas emocionais, paz como algo sempre prometido, nunca entregue, vida pessoal sacrificada por um ideal inalcançável. O caminho da liberdade, autoconhecimento real, com leveza e autonomia, que é o que acontece comigo e com tantos outros. Doação como gesto de amor, não como dívida a ser paga. Espiritualidade como libertação, não aprisionamento. Você está comprando a evolução ou pagando por silêncio? Hashtag Pílulas da Verdade número 33. Hashtag Dívida Espiritual. Hashtag Liberdade ou Dependência. Mais um texto sensacional do nosso querido Lucas Scherer. Cabe uma análise para aqueles que ainda não estão com a pineal totalmente calcificada. Cabe uma análise no que foi dito pelo nosso querido Lucas Scherer. Um vídeo. Vai feder. E falo feder com todos os R's. Tem gente que se acha, não é? Nossa. Eu vou colocar até o guardanapo. Me aguarde. Bom, continuando. Apresento um incenso que funciona como um verdadeiro escudo de proteção para a sua casa e para você. O incenso de turmalina negra. A turmalina negra é uma das pedras mais poderosas para a proteção energética. Em forma de incenso, ela nos ajuda a afastar as energias negativas, a dissipar o estresse e a criar um ambiente mais leve e seguro. Quando você acende
Este incenso, ele atua na purificação do seu espaço, trazendo uma profunda sensação de aterramento e segurança. É perfeito para aqueles dias em que você se sente mais pesado ou simplesmente quer garantir que a energia do seu lar esteja em harmonia. Uma forma simples e eficaz de cuidar da sua energia e do seu ambiente. E claro, você encontra este incenso na nossa loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. É um presente que você dá a si mesmo. 12 horas para fazer o texto do vídeo. Para vocês eu posso falar, vocês são de casa, não é? Nossa. Mas eu tenho que ter respeito por aqueles que contribuem para o pagamento dos meus advogados. Respeito, não é medo pela escolinha aí do professor Raimundo, não. Nem um pouco. É respeito por você que me colocou embaixo do seu guarda-chuva. E aí sim, contribui para a missão. Se você ainda não contribui, não adianta se esconder de vergonha, porque você está sendo filmado. Está. Eu acredito, sai do texto, que poucas pessoas ou pouquíssimas mulheres, talvez nenhuma nos dias de hoje, seja perseguida, tão perseguida quanto eu sou, por essa corja. E quantas pessoas são o quê? Magiadas. Sinal de Wi-Fi fraco por aí, não é? Porque eu estou aqui. Então, se você só entra aqui e tira e não dá nada, não adianta mudar de cômodo da casa, porque você está sendo filmado. Isso é uma vergonha. Vamos lá. E agora, o que causa o caos? O que causa o caos? Sabe o que causa o caos? Um monte de gente comendo pipoca no cinema com a boca aberta, cada um fazendo um barulho diferente. Isso causa um caos, não causa? Caos sonoro, claro. Imagina, todo mundo com pacote comendo de boca aberta, do lado, atrás. Cinema. Isso causa o caos. Não só. Não. O que causa o caos na masmorra de Mouros é a minha opinião. Com licença. Ai, olha só, ela aqui novamente. Tá quebrada, mas se recusa a sair, a ressecada. Tá. E olha só, na frente, sempre na frente da espécie. Sempre na frente, né? Às vezes atrás, não sei. As boas línguas dizem que ela também fica atrás. Como vai? Porosa. Vamos lá. Não vou tirar mídia hoje, não. Peraí. Vou pegar. Não vou dar mídia pra ela hoje, não. Fala boa noite pro pessoal. Falou boa noite? Vamos lá. O que causa o caos? Segundo a girafa com sinal de Wi-Fi. O que foi? Saliente. Sinal de Wi-Fi fraco. Que causa o caos. A minha opinião. Volta pra cá. Fica aí. Fica atrás de mim, que é onde te cabe. Vamos lá. A minha opinião. A dívida da espiritualidade. A quitação é um horizonte que sempre se afasta.
Quem diria que a jornada espiritual, em vez de nos libertar, poderia ser o mais engenhoso sistema de parcelamento já inventado? A ironia é que a promessa de quitação nos prende a uma dívida emocional que parece infinita. O mais fascinante é como a busca por iluminação pode ser transformada em uma corrida por patamares. Sabe como é, né? Patamar. A cada pacote de evolução que, claro, vem com custo, você é levado a crer, cala a boca, que a liberdade está ali no próximo patamar. O problema é que, ao pisar no tal patamar, você já está sendo cobrado pelo próximo. Um sistema brilhantemente projetado para que você nunca se sinta pronto ou merecedor o suficiente. Pois eu vou contar umas coisas para vocês. Deixa eu continuar aqui o texto. Peraí. Parece que, para alcançar a paz interior, primeiro você precisa abrir mão da sua paz, do seu tempo e da sua carteira. A busca pela verdade se transforma em uma lista de obrigações, onde a fé vira dependência e o caminho espiritual se resume a uma dívida a ser paga. A liberdade, meus amigos, não é um produto que se compra em parcelas. A verdadeira quitação é a sua própria autonomia. A paz não é uma recompensa, mas o ponto de partida. Claro. Tô engessadinha, né? Também tá me incomodando, mas é em respeito aos amigos que me ajudam a pagar ao meu corpo jurídico. Agora eu preciso falar no plural, sabe por quê? Começaram as perseguições. Que vocês não confiem em ninguém daí de dentro. Vamos lá. Conheça a diferença que uma limpeza profunda pode fazer no seu ambiente. Estou falando do incenso de limpeza safal. Pose para a capa. O preferido da pandeireira. É lógico que ela vai dizer que não é. Vamos lá. Um produto especial, feito com a sabedoria da natureza. Você sentirá a diferença porque ele é feito de vareta de bambu, pó de sândalo branco, resinas, cascas, especiarias, essência e um toque de mel. Uma combinação pensada para harmonizar e purificar o seu espaço. Ao acender o incenso safal, você não está apenas perfumando o ar, você está convidando para a sua casa uma sensação de renovação, de leveza, de um novo começo. É um incenso que limpa as energias pesadas e prepara o caminho para a alegria e a paz. É um pequeno ritual de cuidado que você pode ter com a sua casa, seu templo particular. E você pode encontrar este e outros produtos que transformam o seu dia a dia na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Incenso de limpeza safal. Você é bom mesmo. Se você deixar a caixa em um móvel, ele perfuma, se não é muito grande, claro, boa parte do seu ambiente sem você acender. Maravilhoso. Bom, meus amigos, em nossa jornada pela vida, buscamos incansavelmente por algo que dê sentido a tudo.
Corremos atrás de respostas, de um conhecimento que preencha os espaços vazios da nossa alma. Mas a grande questão é o que faz com que um conhecimento seja valioso. Não é apenas o que ele nos diz, mas o que ele nos faz sentir. É a emoção que ele desperta em nós, a emoção da responsabilidade, do respeito, da clareza. E é exatamente sobre esse ponto que vamos conversar agora. Conhecimento do meu mestre, segundo o meu entendimento. Antes de eu passar a vocês a minha reflexão filosófica sobre o tema, e qual é o tema? A lei da fatalidade. Contarei a vocês experiências que tive na masmorra de Mouros, quando os reféns passavam para esse patamar onde tinham esse conhecimento. Não só ele, mas esse tema preenchia os espaços de tal maneira que o que vinha depois, naquele mesmo momento, passava como se não fosse importante. Porque é um conhecimento que a Terra não tinha, que agora terá. Falarei aqui um pouco nas entrelinhas para quem já entende, e quem quiser saber sobre o que se trata é só me procurar, né? Você não precisa mais agora ficar aí esperando. Com licença. Vou tirar o gesso. Tirando o gesso. Não é por medo, que eu não tenho medo dessa canalhada. É por respeito a quem paga os meus advogados. Bom, vamos lá. Quando eu estava na masmorra de Mouros, naquele patamar marrom, eu sempre fui observadora e eu presenciei a outros reféns que iam para o patamar roxinho. Roxinho. Ia lá, patamar roxinho, cor do universo, tal, não sei o quê. E antes desta aula, todo mundo era normal. O que é normal? A pessoa ria, a pessoa brincava, a pessoa interagia com os seus e com os outros, com os superiores. Era um ser humano livre, alegre, que até manifestava sua tela mental, porque um elemento para manifestar a tela mental é... Não vou dizer, mas já tem vídeo gravado aqui. Bom, e aí a pessoa era convidada para esse patamar, ficava ali toda eufórica, tal, normal, conquistou, é pesado, é difícil. Bom, aí ia para essa aula. Lei da fatalidade. Não, eles não põem tema, nada. Depois que você vai conversando, você vai sabendo o que é. Bom, chegava o momento dessa aula. Ela tem 2 títulos. Bom, eu sempre esperei minhas caronas da masmorra e tal. Na época não tinha Uber, e mesmo que tivesse, eu não tinha dinheiro para pegar, porque eu era totalmente quebrada, não é? Porque minha energia ficava toda lá, até inclusive com dinheiro. Vou até fazer um parênteses. A falecida dona da loja, que à época não era falecida, um dia eu estava descendo lá aquela escadinha depois daquele exercício que, ministrado por eles, não funciona.
tinha uma caixinha que tinha boletos. O pessoal antigão sabe. Boletos do quê? Para contribuição para aquele dinheiro que não pode mexer, certo? Aí um dia eu tava lá, descendo a escada, e ela já tava ali embaixo, esperando a carona dela e tal, e ela me viu. E ela viu que eu peguei um boleto daquele. Um não, acho que eu peguei uns 2 ou 3. Acredito que 3. Bom, eu falei, oi, falecida dona da loja, boa noite, até amanhã, minha carona já estava por ali e fui embora, ok. Aí, eu abri um parênteses, tá, sobre nem tudo que eles falam, eles fazem, ok? Aí, não, eu vou contar essa história quando eu for falar do dinheiro que não pode mexer, melhor, porque você ficar aí doando, tá, não. Vou voltar. Vou falar só aqui da aula da fatalidade, senão eu fico misturando assuntos. Bom, me perdoe. Bom, voltando. Aí as pessoas eram normais, aí tinha essa aula. Eu tava lá embaixo, esperando minha carona, tal, não sei o quê. Terminada a aula. Pensa num momento fúnebre. Era assim que o pessoal descia do patamar. Olhava aquilo, eu não, todo mundo que estava lá no marrom, olhava e falava, nossa, o que aconteceu? A pessoa subiu bem, de repente está desse jeito. Nossa, sério, parecia que tinha tido uma má notícia, parecia. Aí tá lá, aí a pessoa geralmente fumava, era horrível, porque tinha uma mente coletiva de cigarro, aí ia lá, ficava sozinho, se enfiava ali no meio daquelas peças, tal, tava lá. Bom, não falava com ninguém, se isolava. Nós aprendemos o respeito, então a gente deixava lá, eu ficava observando, tal. Bom, aí chegava a minha carona, que já estava em curso avançadão, tal, não comentavam nada da aula, ficavam quietos, tal, não sei o que, minha carona ficava quieta e embora. Aí eu começava a observar o pessoal depois no dia a dia. Não eram mais as mesmas pessoas. Por quê? Da forma como é passado, pesava. Até porque a época, em outra vida, numa outra dimensão, quem ministrava tinha aquela aura de pessoa honesta. Tinha, claro. Em outra vida, em outra dimensão. Tinha aquela aura de pessoa honesta, que seguia os princípios. Então, aquela informação pesava. Certo? Tá. A pessoa quase enlouquecia. Porque existe uma mente coletiva na masmorra de Mouros e em outras masmorras também, que você, quando está no patamar roxinho do universo, você não pode mais trocar ideia com os seus pares sobre o que você está ouvindo. Você tem que ficar ali se ferrando para ser fina com os seus ruídos, com os seus barulhos internos, com uma informação que, nossa, mudou a sua forma de ver a vida. Nem todo mundo, ou melhor, 0 pessoas tiveram o privilégio de trabalhar com uma pessoa que realmente seguia os princípios e era discípula, até porque veio da origem. De quem eu estou falando? Da pandeireira? Claro que não, né? Essa é uma safada! Eu estou falando da falecida dona da loja, que à época não era falecida. Vamos dar a Cleópatra o que é de César, certo? Certo. Não basta parecer honesta. Tem que ser. Ela era. Ah, mas você não sei o quê.
Mas no quesito mestre, muralha, discípulo. Vamos lá. Ela era influenciada pela pandeireira, mas aí é outra história. Bom, mas vamos lá. Eu tinha, não estava nesse patamar roxinho nem nada, mas eu tinha as minhas questões do patamar marrom. E que eu me cobrava, eu me culpava. Então, o que ela me dizia? O que ela me dizia? Eu digo para você, 51% de quem assiste o meu canal não é inscrito. Você sabia? Não é inscrito. Vem aqui, tira e não entrega nada. Então, eu não direi para você o que ela me dizia para aliviar a minha sensação de culpa por conta do patamar marrom que eu estava. Agora, isso que ela me disse, que aliviou muito a minha sensação de culpa, pode te tirar da situação que você está ao ter ouvido essa semana o que eles falam, mas não pregam, certo? Sobre o quê? O fatal. Mas eu não vou dizer aqui de graça. Se quiser, R$250, 1h30, com câmera aberta, com direito a 1 hora de retorno. Voltei a fazer esse trabalho porque eu preciso viver. Porque eu vivo, eu não sobrevivo. Então, eu tenho família para sustentar. Então, vamos lá. Não vou dar essa informação aqui, você que se lasque, mas eu posso te dizer o seguinte, você que ouviu o que você ouviu e que saiu assustado, porque é um peso. A pessoa que falou, o açucareiro, com licença, ele não acredita no que ele disse. Apesar do tom da voz, a voz recebi, apesar da solenidade, prestou honras, prestou, parabéns. Ele não acredita no que ele diz porque ele tá ali, alimentando o sistema de pecados contra as herdeiras. Tá bom? Mas é ele, Deus. Tá. Os demais, pior. E isso foi uma impressão que todos que me procuraram e ouviram tiveram. Será que ele escutou tudo que ele falou? Não sabemos, mas é ele com ele mesmo e os demais com os demais. Então, pessoal, se vocês tiverem algum tipo de peso com relação ao tema que foi dado, e nesse ponto é uma aula que precisa... Você não tinha aquela informação, então você leva um susto. E o que veio depois, você só vai receber agora daqui 2, 3 anos... Se não virar bingo, porque tem que pagar César. Não é nem pelo processo das herdeiras, é se não virar bingo. Então, para suavizar o que você ouviu e que deve ter pego, eu farei uma reflexão filosófica, tá bem? Se você precisar de mais algum auxílio, tá, o número do meu celular deve estar por aqui, você me procura, a gente marca o horário, você sabe que eu sou discreta, você vai me ajudar, eu vou te ajudar, nós vamos trocar, vamos lá. Por quê? Por que eu tô falando isso antes da minha reflexão? Porque quando eu recebi a liberdade, através do conhecimento do mestre, eu fui ler, aí eu falei, nossa, aquela aula que eu falei com a falecida dona da loja, que todo mundo ficava com a... É porque eu comentei com ela, eu falei, por que todo mundo fica não sei o que, fica diferente, fica pesado, tem gente que até saía. Ela falava assim, quando chegar a sua vez, aquela história, né? Eu dava risada, né? Porque eu não saía do básico dos cursos avançados. Então, o que acontecia? Quando eu li, eu falei, mas
espera aí, isso aqui não é um freio. Isso aqui é uma libertação. Só que eles colocam como se fosse um freio e você é um pecador. Você é um desgraçado. Você sai dali, desce as escadas se sentindo um desgraçado. E não é. É libertador. Ah, mas esse bálsamo eu te darei por R$250. Que foi o bálsamo que eu recebi da falecida dona da loja, sem saber o que você sabia agora, à época. Mas, como eu estava no básico dos cursos avançados, o básico dos cursos avançados tem umas flechas que você se sente culpado. Pega a flecha e São José. É São José? São Benedito, que tem a flechinha, o santo. Bom, enfim, São Benedito, acredito. Que ele se fura todo. Então, o que você recebeu, porque o restante você não ouviu, e é muito importante o restante também, então eu te aconselho a se libertar através do conhecimento do mestre, ninguém precisa saber, só eu, você e Deus. Isso não é um freio, não é uma maldição, como eles querem pôr. Isso é uma libertação. Até porque, como eles rendem homenagem ao bezerro de ouro e à força contrária, aquilo é um teatro. Mas para você pesa, porque você tem bom coração. E você, apesar de, é discípulo, tá ali e tal, tá bem? Então, Zé, tô aqui, tô à disposição, não é uma maldição, é libertador, mas você precisa ter um entendimento que você ainda não tem. Senão você vai ficar, sabe o quê? Arrastando corrente com uma bola de peso. Não precisa, tô aqui para te ajudar. Bom, tirei o gesso, acredito que não infringi nenhuma regra, que não passei nenhum limite, porque o meu mestre falou para eu melhorar meu vocabulário, porque o Lucas Scherer é alto nível, com licença. Então, agora eu vou para a minha reflexão filosófica sobre a lei da fatalidade. Vamos lá. Pessoal, tudo que eu estou colocando aqui como conhecimento do mestre, segundo o meu entendimento, eu vou cortar quando eu tiver um tempinho e vou colocar no álbum Conhecimento do Mestre, segundo o meu entendimento, tá bem? Vamos lá. Reflexão filosófica sobre a lei da fatalidade. Reflexão minha. Este conhecimento, vindo através dele, nos apresenta uma filosofia de vida que é, ao mesmo tempo, um chamado e um desafio. Longe de ser uma série de conselhos brandos, ele se estrutura como uma exigência de consciência e propósito. A reflexão que ele propõe não está na superfície das ações, mas na essência do ser. Na essência do ser. Tá? O ponto de partida é a ideia de que existe uma hora na vida para arcar com uma responsabilidade maior. Esta não é uma responsabilidade imposta, mas uma que emerge da própria pretensão e entendimento do indivíduo sobre a vida. O mestre
questiona a passividade e a falta de propósito, sugerindo que o aprendizado e o desenvolvimento mental só têm valor se forem a primeira coisa na vida de alguém, como um compromisso inabalável. O conceito da lei da fatalidade é central para essa filosofia. O mestre não o descreve como uma punição divina ou uma ameaça externa, mas como uma lei universal e inexorável, tão natural quanto a gravidade. É um processo kármico que se autoativa, um princípio de causa e efeito, onde a irresponsabilidade e o desvio do propósito trazem consequências inevitáveis. A lição aqui é de uma disciplina severa. Não se pode brincar com conhecimento. Não se pode adaptar o conhecimento ou racionalizar suas verdades. A única atitude possível é a da aceitação e da compreensão profunda, pois a lei simplesmente é. No cerne do conhecimento está o princípio da utilidade. O conhecimento por si só não tem valor se não for usado. Bingo! Descobriram? Porque eles passam pelo teatro e nada acontece? Porque eles não usam. Vou repetir. O conhecimento por si só, a leitura do açucareiro, de outros que passam, o conhecimento por si só não tem valor se não for usado. Então, ele chega lá mas ele não usa, então não tem valor. Certo? Certo. Vamos lá. A mensagem é que o verdadeiro propósito do aprendizado é o de consertar o mundo. Agora senta. E não de servir a objetivos egoístas. Repetirei sem eu mesma me interromper. É que eu fico eufórica com o conhecimento do mestre. Aplicado. Vamos combinar? Vamos lá. O conhecimento por si só não tem valor se não for usado. A mensagem é que o verdadeiro propósito do aprendizado é o de consertar o mundo e não o de servir a objetivos egoístas. A individualidade é superada por um objetivo coletivo que se manifesta na amizade e na formação de uma grande fraternidade. O conhecimento vindo através dele atinge seu clímax na escolha fundamental que o conceito exige. A definição de si mesmo. Não entendeu? Tá
tá difícil. Eu vou repetir. Vamos lá. Aqui tem várias chaves, pessoal. Várias. Tanto para você que chegou agora, como para você que está aí há 50 anos e nunca parou para pensar dessa forma. Claro, porque cada eu é um universo. Muito prazer, meu nome é Terceira Perestroika, mas se me chamar de tela de ridicularização, eu também respondo. Tela de ridicularização da masmorra de Moros e seus macacos negros. Negros, claro. Vamos lá. Tô até eufórica, vamos lá. Isso veio de mim. Dá para acreditar? Então você também consegue. Lógico que você é mais sério, mais centrado do que eu. E não tem 11 processos, né? Não, 11 não, 10. O inquérito ainda não virou processo. Mas vamos lá. O conhecimento vindo através dele atinge seu clímax na escolha fundamental que o conceito exige. 2 pontos. A definição de si mesmo. Não é uma obra para os fracos, mas um caminho para os fortes. É a escolha entre ser uma ovelha perdida e se comprometer 100% com o conhecimento. A mensagem final é a de uma vida que vale a pena ser vivida por algo maior, onde o forte, em vez de se afastar do fardo, aceita carregar o mundo e, com isso, encontra sua maior alegria e realização. Repetirei. A mensagem final é a de uma vida que vale a pena ser vivida por algo maior, onde o forte, em vez de se afastar do fardo, aceita carregar o mundo e com isso encontra sua maior alegria e realização. Pode processar! Cambada! Corja! Mas não é maravilhoso? Não é freio, não é punição, é libertação. Continuando o texto, vamos lá. A análise que acabei de fazer nos mostra o quão profundo é o conhecimento que buscamos. É apenas a ponta do iceberg. A verdadeira profundidade, a clareza e a transformação necessária para aplicar esses ensinamentos em vida estão no verdadeiro conhecimento do Mestre, sem adaptações e sem intermediários. E o melhor, sem você ter que esperar por décadas para recebê-lo. E quando vem adaptado. Eu não sei como eles não mexeram aí. Essa parte foi certinha, porque eu estava ouvindo e estava lendo. Então tá certo, não foi mexido. Ok. Quando é mexido eu falo. Vamos lá. Continuando aqui o meu texto. O que demonstro aqui é apenas um vislumbre do que você pode alcançar. Se você sente que é hora de se aprofundar, de ter uma análise ainda mais completa e segura, eu convido você
a me procurar. Claro, Delaney. O caminho para a sua definição e para o seu propósito está à sua espera. Vida com V maiúsculo. Pode processar! Tem medo não! Uma hora eu vou poder falar. E aí, aquele tetragrama vai cair. Voltando. Ao adquirir a liberdade através dos patamares que você vislumbrou, mas foi impossibilitado de chegar, você também me ajuda a enfrentar os desafios que surgem ao defender o quê? A verdade, permitindo que a nossa voz, porque é Ele que me dá força para estar aqui, continue ativa e forte. Então, reflita sobre o que conversamos hoje. O conhecimento do mestre não é um caminho de dúvidas, mas uma oportunidade para a sua definição. Ele é a chave para uma nova vida, uma jornada onde você finalmente se encontra. E o funk conta. Não é uma promessa vazia, mas um guia sólido para a transformação que você busca. Se você está pronto para abraçar esse propósito e fazer a sua jornada valer a pena, eu convido você a dar o próximo passo, só que comigo. O caminho para o respeito, para o segredo e para um mundo mais justo e harmonioso, que começa primeiro dentro de você, está na liberdade através do conhecimento vindo do mestre. Juntos, vamos dar utilidade a esse conhecimento que o transformará de ovoide. Lembra? A um sol. Claro, sol. Sol. Amigos, a minha missão é difícil, dolorida, mas virou uma chave no movimento. E isso vocês não podem negar. As pessoas estão analisando. A prova da chave virada também é o número de processos que recebi e a reclamação da 5ª série C de mim na diretoria da escola da Macroesfera. Essa é a prova. Claro. O tamanho do meu fardo. Que tudo que eu falo é verdade. Querem me calar, querem tirar meu canal do ar. Então é verdade. Se não fosse verdade, deixa eu falar. Aí é igual comigo. Ah, ela é gorda. Sou. Ah, ela é velha. Sou. Ah, ela deve. Devo. Ah, a pele dela não é boa. Não dá pra falar, porque minha pele é maravilhosa. Não dá pra falar. Por quê? Porque eu uso conhecimento do mestre. Claro, se a pessoa... Ele mesmo fala, a sua verdade atingiu a verdade da outra pessoa. Então você vai morrer injustamente. Queria você que fosse justamente? Lembram? Eu faço igual a eles? Não. Vou processá-los de volta? Não. Por quê? Porque a minha maior vingança é não ser igual ao meu inimigo. Claro, deixa. Eu ainda dou oportunidade de você
poder se unir ao amigo, para não dizer se é O, se é A, que ajuda eu a pagar aos meus advogados. Por conta das verdades que eu falo. Porque se fosse mentira, você concorda? É mentira. Ah, a Delani fala palavrão. Eu não falo palavrão, tô melhorando. Por causa do Lucas Scherer. Porque o nível do texto do Lucas é enorme. Então eu não posso sair daqui. Foda-se, pode me processar. Não posso mais falar isso. Nem chamar a desclassificada daquilo que ela merece. Que elas estão ali, ó. Não posso. Tem que só falar desclassificada. Posso falar que é, não vou falar. Com essa perseguição que eles fazem a mim, eu virei mártir. Porque a minha palavra tem peso. E a palavra deles caiu na vala comum. Não tem peso, gente. Até o Edir, o dono da Igreja Universo, resolveu me processar, resolveu reclamar de mim para a diretoria da Macrosfera. Gente, isso é glória na terra. Bom, continuando. Abro aspas para vocês aí, seus covardes. Abro aspas. A mensagem final é a de uma vida que vale a pena ser vivida por algo maior, onde o forte, em vez de se afastar do fardo, aceita carregar o mundo e com isso encontra sua maior alegria e realização. Fecho aspas. Quem? Meu mestre. O dia que vocês tiverem o merecimento trabalhado de sentir o prazer que eu tenho em render homenagem depois do fardo, vocês conseguirão entender o verdadeiro poder. Em nossa jornada, todos nós somos guiados por princípios absolutos, mesmo que inconscientemente. Eles são o nosso alicerce, a bússola que nos orienta em cada escolha, em cada atitude. A verdadeira questão é: quais são os princípios que definem não só quem somos, mas o tipo de mundo que ajudamos a construir? A oração a seguir não é apenas uma lista de valores, mas um convite à reflexão sobre a responsabilidade de sermos, de fato, os criadores do nosso próprio meio. Uma oração para aqueles que se recusam a ser produtos das circunstâncias e buscam ser o homem com um H maiúsculo que molda um futuro digno. Vamos nos conectar com o divino através da nossa oração. Carta de princípios.
eu fico muito emocionada. Vocês não ficam? Eu fico. Fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, modéstia, fortaleza, temperança, respeito, humildade. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos e, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Que honra, mestre. Até a próxima semana.